Oi pessoal, mais uma aula hoje sobre o Entity+, nossa terceira aula. Na aula de hoje, a gente vai ver como instanciar um registro de uma classe de tabela através do seu campo Constraint Unique ou índice único. A gente viu que o Entity leva em consideração, primeiramente, para instanciar um objeto, um registro de uma tabela, ele leva em consideração sua chave primária. A gente viu isso no nosso exemplo, que a gente utilizou a tabela de produtos. Tá? A gente passou o Product ID como parâmetro no método construtor new e ele trouxe as informações daquele registro específico. Agora, em diagramações de banco de dados, onde se utiliza chave simples, geralmente se tem uma chave primária de autonumeração e um outro campo que identifica unicamente um registro. Então a gente tem, além da chave primária, ou uma constraint única ou um índice único. Caso eu tenha essa situação, automaticamente o Entity vai me trazer dois overloads do método new. Um pedindo a chave primária como base na sua consulta e o outro overload pedindo o campo constraint ou índice único como base da consulta. Então a gente vai ter mais uma possibilidade de consulta. A gente tem aqui a tabela de categorias, ela é chave única, mas ela também tem um índice que não é único com base no nome da categoria. Vamos dar uma olhada aqui. Então estamos no design da tabela, eu tenho minha chave primária, vamos localizar um índice que já tem criado aqui nela. Além da minha primary key, que está definida lá, eu tenho category name sendo um índice, que não é um índice exclusivo, mas até poderia ser, porque ele não se repete o nome da categoria. Eu vou colocar ele como exclusivo. Vamos salvar a estrutura da tabela. Nosso projeto já está aberto no Entity+. E a gente verifica aqui, a gente continua, evidentemente, o projeto não foi atualizado ainda, a gente continua só com a chave primária. Então vamos usar um recurso de atualização da tabela. Clicar em sim. Como a tabela ela foi alterada, eu não preciso forçar a atualização. A atualização vai ser feita que há modificação. Analisando novamente a tabela. Então ele já verificou aqui, né? Campo Unique, já achou aqui e já colocou pra gente. Esse símbolozinho aqui está demonstrando que isso aqui é uma constraint, ou melhor, que é um índice único da tabela. Então, isso aí ele vai utilizar como base agora, eu vou ter dois métodos de construção new. Vamos verificar aqui no nosso preview. Na verdade, três, né? Porque um é sem parâmetros e os outros dois com parâmetros. Então, temos o método new aqui, onde ele recebe a chave primária, né? Ó, category ID. Ó. Cadê o outro new? O outro new recebe o nome da categoria, ou seja, eu encontro um registro único agora, tanto pela chave primária, quanto pelo índice único. O terceiro, como eu mencionei, é sem argumentos, sem parâmetros. Ok? Então a gente vai ter isso aí como base do nosso próximo exemplo. Vamos salvar e vamos compilar. Então, enquanto ele compila, deixa ele produzindo aqui nosso framework. Vamos a um outro detalhe. A gente viu no exemplo passado que uma vez instanciado um produto, eu tenho as informações do fornecedor e da categoria através daquelas propriedades de navegação que se dá nesse sentido do relacionamento. Ok? Bem, com base na tabela de categorias, a gente vai ter agora outro tipo de propriedade de navegação nesse sentido aqui. Ou seja, eu tendo uma categoria instanciada, eu posso saber a partir desse objeto instanciado quais produtos pertencem a essa categoria através de uma propriedade de navegação. Vamos ver se já compilou nosso projeto. Voltando lá. Está terminando de compilar. Compilou. Ok.
certo? Agora é o seguinte, para que eu tenha disponível essa propriedade de navegação, que se dá nesse sentido que eu falei para vocês, eu tenho que vir aqui, encadeamento de classe. Ué, por que isso não é automático? Por que da mesma forma que que os outros relacionamentos, as outras navegações foram feitas, eu não habilitei navegação no sentido oposto automaticamente? Nem sempre é interessante para o programador, para o usuário, eu ter esse tipo de encadeamento. De repente, no meu projeto, nunca vai ser interessante eu saber, por exemplo, através de uma determinada categoria, quais produtos fazem parte dela, instanciando um objeto de categoria. Então, isso vai a critério do usuário desenvolvedor. No caso aqui, é interessante para a gente marcou aqui produtos, né? Isso aqui diz que eles estão agora encadeados, ou seja, eu vou gerar uma propriedade especial de navegação. Vamos gerar nosso projeto, nosso preview do nosso projeto. Vamos achar então nossa propriedade especial de navegação. Está aqui ela. TF Produtos. TF vem do nome tabela filha, ou seja, uma vez instanciado a categoria, através da propriedade TF Produtos, eu consigo saber todos os produtos pertencentes a essa categoria. Evidentemente, vamos ter que compilar novamente. E a próxima etapa é construir nosso projeto no Visual Studio, que faz a consulta agora utilizando o índice único e que vai exibir as informações via propriedade de navegação TF. Então, pessoal, antes da gente escrever propriamente o projeto no Visual Studio, vamos só fazer mais algumas considerações. Nosso projeto ele vai ter como base a tabela de categorias. Okay. A gente verificou aqui que foi criado um índice exclusivo para que a gente pudesse fazer a consulta tanto pela chave primária quanto pelo índice exclusivo. E nós fizemos o link com a tabela de produtos, de forma que a gente possa fazer a navegação de uma categoria instanciada a todos os produtos dessa categoria. Então, vamos verificar aqui. Basicamente, nosso projeto vai fazer o seguinte. Vamos abrir a tabela de categorias. Tenho diversas categorias aqui, com suas informações, o código da categoria, o nome, a descrição e uma pequena imagenzinha aqui do lado. Basicamente, a gente vai ter duas opções de consulta, uma fornecendo esse código e uma fornecendo o nome da categoria. Ele vai trazer o resto das informações, inclusive a imagem, tá? E vai fazer também o seguinte, no momento que eu tenho instanciado aqui Beverages, eu venho aqui, o sistema vai na tabela de produtos e vai listar os produtos correspondentes a essa categoria. Então, basicamente, o que nós fizemos aqui dentro do ambiente do Visual Studio, do Entity+, nossa aplicação vai fazer. É uma aplicação bem simples, né? Simplesmente para fins didáticos, onde eu tenho uma opção de consultar por um campo ou por outro. Vamos ver ela funcionando e depois a gente comenta os detalhes da codificação. A opção padrão é por código, vou digitar o código. Ele vai me trazer as informações, trouxe aqui a imagem e trouxe todos os produtos pertencentes àquela categoria. Tá? Então vamos ver como se deu essa codificação. Mais uma vez nós programamos o evento Lost Focus para fazer a consulta, para disparar a consulta dos dados da tabela. Então vamos colocar um breakpoint e nós vamos acompanhar o que aconteceu aqui. Vou colocar novamente 1, vai no Lost Focus, instanciei, sem passar parâmetros de consulta, o objeto categoria, verifiquei por que campo eu estou fazendo a consulta, ele verificou que é por código, dá um tratamento aqui simplesmente para não permitir que digite um valor que não seja numérico, detalhezinho. Perfeito. Aí eu tenho esse overload aqui que me exige que eu passe o código. Então eu forcei, eu fiz um cast para que ele seja inteiro. Eu fiz um integer parse. Ele vai executar, consultou,
verificou se deu erro, não aconteceu erro. Se não foi encontrado, mas ele encontrou. Aí ele passa para o código, passa o nome da categoria, passa a descrição da categoria e passa a imagem, né? A gente tem uma propriedade aqui que é do tipo imagem, que a gente pode estar passando aqui o nome do campo, ele já automaticamente atribui a imagem ao objeto. A gente tem uma sub que recebe o próprio objeto categoria para que ele faça a exibição dos produtos na nossa list box, na nossa list view. Vamos entrar nessa função então, essa sub. Recebeu um parâmetro, limpou a lista. Aqui nós vemos, ó, nesse detalhe bem aqui, TF Products, quer dizer, nossa propriedade de navegação especial que faz a navegação de um para vários. Né? A gente já tinha visto no exemplo anterior a navegação no sentido contrário. Agora nós estamos vendo no sentido pai e filho, por isso que a gente chama a propriedade TF, tabela filha. Então, essa categoria que nós acabamos de instanciar possui 12 produtos na tabela de produtos. Lembrando que no momento que a gente chega nesse ponto é que o entity vai fazer a consulta na tabela, é o que a gente chama de lazy load, e eu costumo chamar também de consulta por demanda. Quando eu instanciei categoria, eu não fiz nenhuma consulta em produto, somente no momento que eu faço referência ela aqui, é que o entity vai no banco de dados e faz a consulta. Ok? Então ele vai, lança o nome do produto, ó. Eu estou com o objeto categoria instanciado, mas eu estou pegando qual o primeiro produto nessa categoria, ele traz o nome do produto. Interessante isso aqui, ó. Olha o encadeamento duplo, como está se dando aqui. Eu tenho o objeto categoria, onde eu estou exibindo informações de um determinado produto, mas sobre os fornecedores desse produto. Eu tenho o encadeamento de um para vários aqui, e tenho o encadeamento naquele sentido da TB, né? Eu tenho um produto, esse produto foi fornecido por um determinado fornecedor. Então, ó, TB, TF na e mostrando a informação TB, que é a informação do fornecedor, trazendo para a gente aqui o nome dele. Então, encadeamento duplo, nos dois sentidos. E o preço. E assim vai para os demais, né, dentro desse loop. Ok? Então a gente tem aqui. Vamos fazer uma consulta então agora pelo nome. Pelo nome da categoria. Vamos pegar essa aqui, dar um Ctrl C, só para a gente finalizar nosso exemplo. A mesma coisa vai acontecer. F5 para passar direto. Aliás, vamos verificar aqui, ó. Nessa segunda aqui ele verificou que não foi por código e fez a construção, método construtor, consultando agora pelo outro overload do método new, que é recebendo o quê? Recebendo uma string. Vamos entrar nela, só para a gente dar uma verificada. A gente já está dentro da lógica gerada pelo entity, ó. Então ele aguarda nesse overload essa informação. E aqui dentro ele faz o processamento. Quer dizer, o entity ele gera código aberto, você consegue ver o que está acontecendo lá dentro. Ok? Então, pessoal, a gente finaliza essa nossa aula. Tá? Até a próxima aula.